Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sounic, da TV 247, boa noite. 24 de Brasil, 24 de abril, quarta-feira, estamos no Brasil ainda, em São Paulo, nas ruas de São Paulo. Esse começo de noite, feira, aproveito para, convido vocês para virem comigo de carona, enquanto conversamos um pouco, cantamos um pouco, ouvimos rádio. Olá, uma breve interrupção e estou aqui de volta. Olá, Iraci Campos, olá. Olá todo mundo, boa noite. Boa noite, boa noite. Essa história do Mourão, né? Essa história do Mourão está na ordem do dia. Só se fala no Mourão. O que pretende o Mourão com tudo isso? Por que essa coisa toda? Por que os filhos estão pegando no pé? Olavo de Carvalho xingando? O que está acontecendo? E isso me lembrou uma marchinha de carnaval de 1950. Em 1950, a marchinha mais cantada chamava-se General da Banda. General da Banda. Tinha 3 autores, uma marchinha curtinha, baseada num ponto de macumba. 3 autores. Um deles se chamava Tancredo, não era o Tancredo Neves, evidentemente, mas era um Tancredo. Daqui a pouco, quando fechar o farol aí, eu vejo o nome direitinho deles. 3 autores. E quem gravou foi o Blackout. Blackout, depois que ele gravou essa música, nunca mais acho que gravou outra, porque essa música foi o maior sucesso dele. Todo lugar que ele chegava só queriam que ele cantasse o General da Banda. Foi uma febre. E essa marchinha diz assim: chegou o General da Banda, 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 Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 catuca por baixo que ele vai. Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 catuca por baixo que ele vai. Eu não sei que Mourão era esse. Na época, tinha Olímpio Mourão, filho. Mas não sei se já era general, era capitão. Esse Olímpio Mourão, filho, que em 64 foi o general maluco que saiu com as tropas lá de Minas em direção ao Rio, sem combinar com ninguém, mais ou menos na louca, assim. Esse general Olímpio Mourão Filho, em 1937, era capitão, era integralista, né? Aquele partido fascista do Plínio Salgado. E ele escreveu aquele plano Corren que foi usado pelo Getúlio para decretar o Estado Novo. Era ameaça comunista. Era um suposto plano do Comintern para invadir o Brasil e
Era muito fajuto, muito mal feito, mas aquilo foi manchete de jornal e Getúlio usou como pretexto para declaração do, porque aí uma iminente invasão comunista, os deputados pediram estado de guerra, é claro que o Getúlio imediatamente concordou com o estado de guerra, mandou as tropas para o Rio Grande do Sul e mandou o Flores da Cunha para o exílio. O Flores da Cunha era o governador do Rio Grande do Sul e era o maior patrocinador da campanha do candidato paulista. Esqueço o nome desse cara, aquele magrinho. E aí, com essa jogada, o Getúlio acabou com a candidatura desse cara que era o favorito, o ex-governador de São Paulo, e logo a seguir decretou o Estado Novo, fechou o Congresso e tal, e mandou escrever uma nova Constituição e passou a mandar sozinho, sem partido nenhum. Bom, eu não sei que Mourão é esse da marchinha, mas combina perfeitamente com o que está acontecendo. Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 catuca por baixo que ele vai. Essa intriga Mourão-Bolsonaro está deixando muita gente de cabelo em pé. Eu não sei se o dólar, que subiu a quase R$4, subiu também por causa disso. Imagina, 3 meses de governo, os filhos do presidente acusam o vice de estar conspirando. Eu acho que é um clima péssimo para qualquer investidor, né? Nenhum investidor gosta de um clima assim, né? Os filhos do presidente brigando com o vice, o conselheiro do presidente xingando o vice. Isso é péssimo, né? Para essa turma que, segundo se diz, segundo se diz não. Os investidores estão chegando dinheiro à espera da reforma, os empresários também, porque a reforma vai aliviar para o lado deles, para o nosso lado vai piorar. Para o lado dos trabalhadores vai piorar, mas para o lado dos empresários vai melhorar. Para o lado dos investidores vai melhorar, por isso estão esperando a reforma. Se não vier a reforma, não vão investir, né? É a chantagem que está rolando, mas essa subida para R$4 tem a ver também com esse clima instável, né, que o Bolsonaro trouxe para o país. Nunca vi o início de governo num clima tão belicoso. É porque está cheio de general, né? General pensa o quê? Em guerra. Você vê, em 64, o que os militares fizeram? Guerra interna contra os comunistas. Imagina, meia dúzia de gatos pingados, sem nenhuma experiência. Heróis, mas não tinha a menor condição, quer dizer, uma luta desigual. Mas os militares moveram uma guerra interna contra esses grupos guerrilheiros, que nunca iam tomar o poder, impossível tomar o poder, e foram tratados com uma crueldade, com uma desumanidade desproporcional, eles não tinham condição de tomar o poder, esses grupos, os 3, 4 grupos ali, como é que eles iam tomar o poder? Não tinham armamento, imagina, não tinham nada. Mas os militares moveram essa guerra. Militar quer fazer guerra, é para isso que ele é treinado a vida toda, nem que eles jogam o ar. Por que o Bolsonaro liberou as armas? Guerra. A cabeça dele é de militar. O que o militar vai liberar? Livro? Não, vai liberar a arma. Agora, falando nesses R$4, quando você vê as cotações internacionais, né, o câmbio em relação ao dólar, né? Então,
Claro, o real nem aparece. Mas o rublo, por exemplo, $1 vale 64 rublos. $1 vale 64 rublos. Daí você pensa assim, puxa vida, mas como o real é valorizado, né? R$4 $1, 64 rublos $1. Mas aí a gente se esquece que na verdade esses 4 são 4.000. Porque 3 zeros nossos, da nossa moeda, foram apagados. Mas a cotação real tem que contar esses 3 zeros. Então, na verdade, o dólar equivale a 4.000 e não a 4. Por isso que o rublo real é 64. Tem essas coisas, né, no câmbio. Mas hoje tinha alguém aí me perguntou sobre eminência parda, né, uma expressão que eu venho usando. E alguém me fez a pergunta e eu entendi assim com um ar de queixa por eu estar usando uma expressão referente a coisa parda, né, escura, negra. E aí me lembro também a outra expressão, câmbio negro, né? Câmbio negro. Muito obrigado pelo microfone, agradeço ao meu filho Theo, que rapidamente comprou, escolheu, mandou, entregaram em um dia. Esses serviços de entrega pela internet funcionam muito bem. Esse, pelo menos, olha, uma compra pequena, né, baratíssima. No entanto, foi tratada como qualquer outra compra, foi entregue rapidamente, um dia, com toda a gentileza. Eu fui avisado, olha, agora a sua encomenda saiu, vai chegar. Fiquei muito bem impressionado com a qualidade desse serviço de entrega pela internet, que entregou esse microfone. Vamos ouvir um pouco de rádio? Vamos. 2 anos. Ainda futebol. Os representantes do atleta já se reuniram com o clube italiano para conversar sobre a negociação. Maldini e Leonardo jogavam um pouquinho só, especialmente o Maldini, né? Isso aí não interessa muito. Não, já deu. Vamos ver o Reinaldo Azevedo. Uma advertência verbal. Vamos ver o que o Reinaldo Azevedo está dizendo. Falando, mas teoricamente ele teria que expulsar. Aqui na Band News, eu vou chegar aqui e vou dizer, olha aqui, entre a Band News e as minhas filhas, eu sempre serei as minhas filhas, mesmo prejudicando o meu trabalho aqui. Obrigar um militar da ativa a falar isso... Mandando um cacete no general, Bolsonaro. Era rescaldo de um ataque boçal que o Olavo de Carvalho havia feito aos militares. Todos, não só os da reserva, o senhor também. Dentro desta perspectiva de se ter o tirano sem mediação. Estamos no 4º mês de governo. Isso não termina bem se continuar assim. Tem de parar. E por enquanto o presidente diz, não vai parar, porque eu sempre estarei com o Carlos, não importa o que o Carlos faça. E põe isso na boca de um general. E por que assim? Porque é sangue do meu sangue. Bom, então o sangue do meu sangue pode fazer qualquer coisa. Atenção, a investigação do Queiroz, Fabrício Queiroz, não terminou ainda. Aliás, cadê Fabrício Queiroz? Cadê o tal lá, próximo das milícias? E o Flávio Bolsonaro também é sangue do sangue. Nós estamos agora numa república familista? Exatamente, monarquia. Está errado. Tá puxando o saco do Mourão. Por que eu puxando o saco do Mourão? Por quê? Existe a Constituição. O Mourão só vai chegar ao poder se o Bolsonaro, por alguma razão, estiver impedido. Só isso. Segunda regra do jogo. Vamos começar. Desculpa, Fábio Koba, atrapalhei.
Você sabe. Comercial não, né? Mas você vê que o Reinaldo Azevedo, todo dia, manda o cacete no Bolsonaro, porque ninguém aguenta mesmo. Ele está superando todas as expectativas negativas que se tinha. A gente imaginava que seria uma coisa péssima para o país. Claro, eu pelo menos imaginava. Eu achava que o Bolsonaro nem candidato podia ser. E só foi candidato, parece que graças ao desempenho do Gustavo Bebiano, que ele tem 300 processos na Justiça Eleitoral. Superou os 300 processos e foi candidato. Não tem condições emocionais de ser candidato. Ele espalha o ódio, ele é desagradável. Isso disse a Marine Le Pen, a da extrema-direita francesa. Esse Bolsonaro é desagradável, ele faz mal fisicamente, faz mal. Aonde ele vai, ele cria um clima ruim. Ele aparece na foto, tem um astral ruim. Você fala nele, tem um astral ruim. E o Mourão, está conspirando ou não está? Bom, o Mourão tem as opiniões dele. Somente na concepção, nos conceitos e nos discursos autoritários do clã Bolsonaro, o vice não pode ter opinião diferente do presidente. Eles são duas pessoas. Por que o vice tem que concordar com o presidente? Eles não foram eleitos os dois? Para o bem e para o mal. É como um casamento, como o Bolsonaro gosta sempre de exemplificar. Não é um casamento? É para o bem e para o mal. Para as más horas, o marido, a mulher sempre concorda com o marido sempre concorda com a mulher? Não, né? Então como é que eles querem que o Mourão, que tem a sua personalidade própria, tem o seu RG, o seu SIC, por que ele vai pensar igual ao Bolsonaro? O José Alencar, não o escritor, mas o vice do Lula, não pensava igual ao Lula. E dizia toda hora, tem que cortar o juro não baixa. Mas o Lula nunca falou que ele está conspirando. Nunca falou, você tem que falar igual, você tem que pensar igual que eu estou falando. Por isso que tem um vice. O cara não pode se expressar, é isso que eles estão querendo. Eles estão querendo calar a boca do vice. Vocês lembram, nesse recente episódio do STF, o Bolsonaro defendeu liberdade de expressão, não é? Agora, quando se trata de liberdade de expressão do vice, ele não deixa. Porque esses recados do Carluxo e do Olavo, eles são porta-vozes do Bolsonaro. As coisas ruins é como ensina Maquiavel, como ensinou Maquiavel há 500 anos. As coisas ruins, o príncipe tem que falar através de outros. Ele tem que falar só as coisas boas. O Carluxo, o Eduardo, o Olavo, o Flávio está quieto. São os porta-vozes dele, são prepostos dele. O que eles dizem, o que eles escrevem é o Bolsonaro. O Bolsonaro diz, escreve isso para mim. Fala isso para mim que eu quero dizer, mas não vou eu dizer. Então o Bolsonaro está criando essa crise, ele que está criando mais uma crise. Em 3 meses ele só conseguiu criar isso, crises. Porque ele veio para desconstruir. Desconstruir é destruir. É isso que ele está tentando fazer. Está tentando destruir. Mas eu acho que os brasileiros não vão deixar, né? Não é? Vocês não acham? Acho que os brasileiros não vão deixar, não. O Congresso não vai deixar. Vocês viram ontem o Rodrigo Maia falando, o governo não tem votos para aprovar essa reforma da Previdência Humana. Os deputados não vão votar nessa reforma. Agora, hoje apareceu essa história de que
há uma promessa de 40 milhões em emendas parlamentares para os deputados votarem pela reforma. Só assim, só com suborno. Bom, aí também depende de cada deputado. Deputado que acha realmente que é uma boa aprovar essa reforma, que vai fazer bem para o país, eu acho bem difícil, porque é uma reforma que vai tirar dinheiro de quem precisa de dinheiro. Não vai tirar de quem tem, de quem não tem. É um desastre econômico, porque esses aposentados sustentam muitas cidades, sustentam famílias. O aposentado com 63 anos, a renda dele vai cair, a grana dele vai cair de um salário mínimo para R$400. Aí só aos 70 anos que ele vai receber o salário mínimo, se ele sobreviver até lá. Isso é muita crueldade, é desumanidade. Então, deputado que conversa com as bases, que sabe o que seus eleitores defendem, não vai querer aprovar essa reforma. Uma reforma desumana. Não sei se a luz ficou melhor assim ou assim. É uma reforma desumana, cruel. Os brasileiros precisam de capital, é de grana. Essa reforma tira a grana da gente. Já temos tão pouco. E aí a nossa grana vai para onde? Para os bancos. Vocês percebem uma coisa maluca? Estamos numa crise, né? Há muito tempo. Não é? Paulo Caramori, é isso? Só que os bancos nunca estão em crise. Os bancos estão com os maiores lucros na estratosfera e nós em crise. E o país em crise. E não investem. Então por que não há investimento se há dinheiro? Os bancos estão lucrando no trimestre 20 bi, no trimestre 40 bi, no trimestre... Porque, claro, eles cobram aquelas taxas malucas, os maiores juros do mundo. Como é que não iriam ter esses lucros fantásticos? Cobram um talãozinho, cobram um lápis que está lá, cobram clipes, cobram... Então, tem dinheiro, não é? Só que o dinheiro está com os bancos. Daí o que quer o Paulo Guedes? Tirar da gente para dar mais para os bancos, capitalização. Ah, claro, deixa para os bancos lá, para os bancos privados. Que é a área onde ele atua. É a área que ele conhece, ele sabe ali, não é, como atuar dentro desse mercado de capitais. Ele é um investidor. Mas o que nós temos a ver com isso? Não vamos dar grana para ele agora? Para o Paulo Guedes? A grana que nós não temos? Nós precisamos de grana. O governo tem que investir, não economizar. Economizar é andar para trás. O governo não é economizar, o governo tem que investir, claro, tem a medida, não pode extrapolar, e etc, etc. Mas isso é com os economistas, mas tem que ter uma decisão política. Os economistas fazem as contas, mas tem que ter uma decisão política, de investimento, de opção. São usados absurdos como chantagem. O Brasil vai virar a Grécia. Olha o tamanho da Grécia e o tamanho do Brasil. Olha a economia brasileira e a economia grega. Vocês acham que nós vamos acabar com a Grécia? É como as pessoas que não têm nenhuma noção comparam o Brasil com a Venezuela. O Brasil vai virar a Venezuela. Compara a economia Venezuela, quantos habitantes tem a Venezuela, quantos habitantes tem o Brasil, como é a economia venezuelana.
Não tem. O Brasil não vai virar a Grécia. O que vai acontecer se não aprovar a reforma? O Brasil vai pro buraco, vai cair no abismo lá da terra plana do Olavo de Carvalho? É isso que vai acontecer? Não vai. Vamos todos continuar aqui trabalhando, etc, etc. E não queremos essa tal da carteira verde e amarela, que o Paulo Guedes disse, depois da prova da reforma vai ser a carteira verde e amarela. Ninguém quer carteira verde e amarela. Tá boa aquela carteira profissional, que sempre foi, que eu tenho desde 1977. E nem assim consegui minha aposentadoria até hoje. Não juntei 15 anos de carimbo na carteira. Agora essa proposta é para 20 anos. As mulheres do campo, não, olha, não dá nem para detalhar. Essa reforma é não. Claro que os deputados vão encontrar ali detalhes. Não, fora a jabutis que eles estão enfiando na reforma, aposentadoria de ministro do STF, de servidor público, para englobar ministro do STF, para eles mudarem os ministros. Barbaridades, só barbaridades. Essa reforma tem que ser eliminada. Se é para fazer reforma, tem que ser reforma a favor da população. É a população que movimenta a economia. Fazer uma reforma contra a população é fazer uma reforma contra a economia. Isso vai prejudicar os empresários muito mais do que outra coisa. Né? Muito mais do que outra coisa. Bom, eu estou vendo ali, eu não costumo comentar as opiniões aqui de vocês, eu prefiro que as opiniões sirvam para vocês se comunicarem, mas às vezes eu vejo algumas coisas que eu preciso falar, que alguém escreveu aí, só uma revolução solta a lua. Bem, é o seguinte, revolução é uma palavra complicada, né? O que é uma revolução, né? Você vai fazer uma revolução? Sim, é um governo de extrema direita, com 7 generais, você vai fazer uma revolução qual? Hein? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, é muito fácil falar. Só o povo vai libertar Lula, só o povo vai impedir reforma, só o povo vai tirar o Bolsonaro. Sim, mas como? Hein? Então eu acho melhor, eu acho mais consequente, eu acho mais sensato a gente se guiar pelos caminhos institucionais. Ou seja, como é que cai o presidente da República? Está lá na Constituição. Crime de responsabilidade, quais são os crimes, onde pode ser enquadrado. Então, esses são os caminhos legais. Agora, falar em coisas como o povo vai para a rua, o povo não vai para a rua, primeiro. O povo vai para a rua quando a Globo manda. A última vez que o povo foi para a rua foi em 2013. A Globo mandou ir para a rua, encheram a rua. Então, tem que baixar a bola. Não se combate a extrema-direita sendo de extrema-esquerda, como algumas pessoas pensam. Não, se combate com sensatez, com equilíbrio. Não adianta você combater a extrema-direita, você é mais extremista do que eles, vão pôr todo o povo na rua. É fácil falar isso. Não é só colocar o povo na rua e pronto, cai o Bolsonaro. Claro, coloca 10 milhões de pessoas na rua, cai o Bolsonaro. Né? Quem vai convocar? Quem? Apesar de estar todo mundo puto com esse governo, apesar das pesquisas apontarem, é irreal você pensar, olha, o povo vai para a rua e derruba o Bolsonaro, entendeu? Acho melhor não. Cada um tem a sua opinião. Eu só acho mais sensato, pelo que eu já vi até agora na minha vida, do que já aconteceu no Brasil e em outros países. Já caíram muitos presidentes pelas vias constitucionais. O Collor. A Dilma já foi um caso à parte. Não foi golpe de Estado, como alguns defendem, porque o Estado não teve golpe. Teve um golpe parlamentar encabeçado pelo seu vice. Aí sim, aí o vice, mais o Cunha, né?
PMDB deram um golpe na Dilma, passaram a perna na Dilma, mas usando justificativos, pretextos, né? Que estariam ali, mas na verdade não estavam na Constituição. Tanto que ela não foi cassada. Senão, ela teria perdido os direitos políticos e não perdeu. Vamos ouvir mais um pouquinho de rádio? Vamos ver o que estão falando. E odeio os valores da pasta e odeio os fundamentos que orientam a existência no Ministério do Meio Ambiente. Reinaldo Azevedo, vamos ver. O Bolsonaro deve adorá-lo porque julga que ele faz a política dele. Isso até que venha dar uma grande zerda, que vai acabar dando. Né? Vamos falar dele rapidamente, vamos conversar. O ministro Ricardo Salles anuncia 4 novos diretores do Instituto Chico Mendes após uma série de exonerações em cargos comissionados na pasta. 9 dias depois da saída de Adalberto Eberhardt, presidente do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, ex-presidente do Instituto, pediu demissão no dia 15. 3 dos 4 diretores que permaneciam no órgão pediram demissão em uma carta. Tá indo mal a coisa ali, tá indo mal. O governo faz escolhas erradas. Fez uma outra escolha errada. O que o governo fez? Ele agora, o governo recriou a indexação só para caminhoneiro. Olá, Laura Pimentel, tudo bem aí? Um governo comandado por um liberal na área econômica fez o seguinte, vamos rapidamente aí. A Agência Nacional de Transportes anunciou uma nova tabela, Reinaldo, com um reajuste médio de 4,13% nos preços mínimos do frete para o transporte rodoviário. As regras foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o governo, a lei criou o piso, prevê que o órgão reajuste a tabela sempre que o preço do óleo diesel tiver oscilação de 10%. Criou-se uma indexação no país só para uma categoria, que é a categoria daqueles que são privilegiados pelo Bolsonaro. Tá errado. Né? E a grande má notícia é o seguinte: dados do Ministério do Trabalho apontam que o Brasil fechou 43.196 empregos com carteira assinada em março. Como comparação, em março de 2018 o resultado foi positivo em 56 mil. Isso indica como está a economia brasileira. Enquanto algumas pessoas ficam sonhando um golpe e ficam vendo comunista embaixo da cama, onde eu já disse, no máximo, encontram o urinol. Vamos começar. Chegou o general da banda, 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 Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 catuca por baixo que ele vai. Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 segura por baixo, catuca por baixo que ele vai. Não sei para quem foi ver, mas parece ter sido feita para os dois. Olha, os autores: Sátiro de Mello, Tancredo da Silva e José Alcides. Essa marchinha foi o maior sucesso do Carnaval de 1950. O Blackout, como disse o nome, Blackout, né? Não preciso dizer. Era alto, magro, muito simpático, uma boca de jacaré. E ele se apresentava com traje de almirante. Ele usava aquele cap de almirante, ou às vezes de general, às vezes de almirante. E a farda do general ou do almirante, geralmente de almirante, uma farda branca. E quando ele chegava, ele só cantava isso, não precisava cantar mais nada. Isso é um ponto de macumba. Chegou o general da banda, 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 Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 catuca por baixo que ele vai. Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, 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 catuca por baixo que ele vai. Eu ia fazer uma paródia, mas isso já é uma paródia. Como é que eu vou fazer uma paródia de uma paródia? Não é? Não é? Isso é catuca por... Olha, vara madura, olha. Mourão, Mourão, vara madura que não cai. Mourão,
Mourão, catuca por baixo que ele vai. Tem tantas instruções. Catuca por baixo que ele vai. Como é que eu vou fazer uma paródia para isso? Chegou o general de banda, chegou o general de banda, Mourão, Mourão. Guerra do Paraguai, veio da Guerra do Paraguai. Mourão, 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 sem o Bolsonaro você cai. E o Bolsonaro que ele cai. Segura o Bolsonaro que ele cai. Mourão, Mourão, bom. Talvez saia ainda, mas não vai sair agora. Chegou o general da banda, 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 Mas hoje também foi o dia da outra paródia, a respeito das pesquisas. Bolsonaro vem caindo, porque o povo percebeu que estava se iludindo com o que ele prometeu. Todos passando tão mal, a esperança é que venha o general. A coisa está tão mal, que a esperança é que venha o general. Bolsonaro vem caindo, porque o povo percebeu que ele não está cumprindo tudo o que prometeu. Temos passado tão mal, que a esperança é que venha o general. Meus amigos, leve na brincadeira, não estou apoiando o Mourão, tá certo? Não estou no golpe do Mourão, não estou conspirando com o Mourão, etc, etc, tá legal? Muito obrigado a todos. Voltarei a qualquer momento com mais uma edição ao vivo para vocês, a qualquer momento do dia ou da noite. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela fidelidade. Aqui é uma TV de jornalismo, sem fake news, sem teorias da conspiração, com análises a partir de fatos sólidos. Agradeço muito a vocês por compartilharem, por favor, se inscrevam, peçam para seus amigos se inscreverem também, porque é dessa forma que os canais existem no YouTube. Os canais existem graças a vocês. Eu agradeço muito e sempre a vocês todas as horas. A qualquer momento, aliás, estaremos juntos de novo. Tá legal? Tchau! Até!